Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Estamos falando sobre epistemologias marginais e a nossa convidada é Cristina Borges, professora na Unimontes. Cristina, por tudo que você falou, né, no primeiro bloco, né, eu acho que valeria a pena a gente explicar a necessidade ou a realidade, não? Porque isso já foi apresentado por vários autores e autores do giro descolonial. Né? O que implica o giro descolonial? Né? Quando é que se percebeu, né, essa virada e essa necessidade também a respeito das epistemologias? É importante dizer que críticas ao colonialismo, à permanência dos laços coloniais nas sociedades que foram dominadas a partir do século XVI, sempre aconteceram, inclusive na América Latina, né? Eu já cito o pensador brasileiro Manuel Bonfim, que em 1905 faz uma crítica muito forte ao colonialismo, tentando justificar que o não desenvolvimento, né, do Brasil ou da América Latina se devia aos vícios que foram que nós herdamos dos colonizadores, né? A nossa dificuldade em nos desenvolver e que isso não significava inferioridade. Então, o Manuel Bonfim, que me foi apresentado pelo Raul Fornet Bittencourt, para mim é um pensador brasileiro descolonial. Ao usar esse termo, descolonial, com S, em verdade, Flávio, eu tento ver esse pensamento enquanto uma ferramenta metodológica para desbravar, para olhar espaços espaços culturais e simbólicos que se encontram na diferença colonial e que, de alguma forma, se mantiveram tais como eram antes do século XVI. Né? Pelo menos alguns elementos se encontram. Isso significa que são espaços ou elementos que a colonialidade não chegou com tanta intensidade. Esses espaços estão aí. A partir daí, penso eu, é possível encontrar críticas contra esse sistema opressor. Então, o que seria, nesse caso, o giro descolonial? O que seria, nesse caso, o giro descolonizador? É dizer, chegou a hora de não apenas erguer pensamentos que possam confrontar essa ordem mundial, que possam confrontar uma filosofia eurocêntrica ou uma ciência ocidental, mas que também chegou a hora de olhar para culturas que foram colonizadas, para os seus sistemas simbólicos, para os seus universos religiosos, onde, muito possivelmente, se encontra uma humanidade, né, anterior ao século XVI, onde, muito possivelmente, se encontra uma visão de mundo, uma forma de olhar o mundo capaz de nos dar subsídios teóricos e práticos para enfrentar os desafios como o racismo, como essa globalização excludente, né, a dependência à tecnologia. Sim. Bom, a gente já conversou em outros momentos sobre isso, né? Uma disciplina como a nossa disciplina, não? Ciências da Religião, né? Que surgiu na segunda metade do século XIX, ou seja, de que maneira ela se vinculou a esse processo de giro descolonial, ou, ao que parece, nada disso e muito pelo contrário, né? Eu posso falar do Brasil, né? Mas, em verdade, a ciência da religião no Brasil, ela começa, né, da pós-graduação, né, em condições de muita mudança dentro da própria academia, né, quando teólogos também precisavam falar. Então, nós temos aí essa irmandade, né, com a teologia, e já temos aí um dado que nos leva a pensar que a herança da ciência da religião desse início é a fé cristã, né? Também podemos dizer que a ciência da religião, ela é filha, né, desse projeto colonial moderno.
Portanto, ela tem um viés eurocêntrico, né? A ideologia, o eurocentrismo está muito presente. É preciso abrir. É preciso que a ciência da religião, que se coloca a favor da interculturalidade, que se coloca a favor da ética, da alteridade, contemple em sua pesquisa, em seus programas, as culturas ou as religiosidades que foram colonizadas, né? Então, precisamos descolonizar a ciência da religião. Isso eu digo com muita certeza. Né? É necessário descolonizar a ciência da religião. Não é mais possível uma disciplina como a nossa, tão importante, principalmente nos dias atuais, diante dos discursos políticos fundamentalistas, ignorar religiosidades indígenas, ignorar religiosidades afro-brasileiras e outras religiosidades. Sim. E você tem se dedicado ao estudo das religiões de matrizes africanas, não é? Como é que, do ponto de vista de uma epistemologia marginal, portanto, assumida, né, pela ciência da religião, não é, investigar esses saberes, o que é que implica isso? Né? O que é que significa também dar voz e lugar, né, para essas expressões religiosas? Primeiro, o investigador deve ter claro que toda epistemologia tem uma dimensão política. Por mais que o exercício epistemológico seja considerado, né, como, citando aqui o Eduardo Cruz, desde os gregos, como um exercício, o exercício da crítica, temos que aceitar e compreender que há uma dimensão política. As epistemologias marginais também possuem essa dimensão política, né? Possuem essa dimensão política, e isso no exercício dessa epistemologia, não apenas perceber a opressão, o encobrimento de religiosidades indígenas e afro-brasileiras, mas perceber também que é uma ferramenta metodológica e política para fazer valer essas religiosidades, para trazê-las à tona. Por quê? Porque as epistemologias marginais não são epistemologias alternativas, como alguns tentam dizer. É preciso, quando você usa o termo alternativo, você sempre parte do princípio de que existe um caminho padrão, de que existe um caminho certo, correto e verdadeiro. E que o alternativo é o caminho que, quando o outro não funciona ou quando o outro está com algum tipo de problema. As epistemologias marginais fazem parte de uma imensa constelação de conhecimentos produzidos pelo homem marginal. Esses conhecimentos, produzidos por esse homem marginal, têm muito mais potencial para desbravar religiosidades marginais do que uma epistemologia ocidental, que tem uma dimensão política eurocêntrica. Essa epistemologia, por mais que ela chegue ao fenômeno religioso do marginal, ela nunca vai conseguir chegar tão perto quanto uma epistemologia marginal. Por quê? Porque a primeira coisa que se faz, né, o nosso exercício epistemológico é tentar afastar a influência epistemológica ocidental, para olhar esse fenômeno religioso, né, sem os vícios que uma epistemologia ocidental de cunho político eurocêntrico tem. Eu estou lembrando aqui do Lauri Wirth, quando lá no final daquele capítulo dele sobre a contribuição, né, do pós-colonialismo, né, das teorias pós-coloniais para o estudo das religiões, ele assume uma posição bastante crítica a como que essa ciência se constituiu e como que ela se desenvolve, quando lá no final ele evoca, inclusive, para a necessidade de a gente assumir, não é, o que essas tradições têm a dizer que não necessariamente tem a ver com esse modelo científico moderno, né? Mas, Cristina, não sei se você gostaria de falar sobre isso, a gente tem pouco menos que um minuto, né? E gostaria de deixar a palavra final aí com você. Dizer, a partir da citação do Lauri, é que
Religiosidades indígenas, religiosidades afro-brasileiras são ritualísticas, são tradições religiosas ritualísticas. Isso quer dizer que encenam gestos, encenam palavras, encenam uma forma de ver o mundo anterior ao século XVI. É preciso estudar esses rituais, procurar nesses rituais uma humanidade que parece perdida, como forma de enfrentar os desafios. A própria característica dessa religiosidade em ser comunitária nos faz lembrar do senso comunitário anterior ao século XVI, né, da coletividade, né? Então, tem muito a nos ensinar. É preciso estudar. E a ciência da religião não pode se furtar a isso. A ciência da religião precisa se abrir a isso. Precisa se descolonizar. Muito obrigado, Cristina, pela sua participação aqui no Religário de hoje. Obrigado também ao telespectador, a telespectadora que nos acompanha. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode saber o que a gente anda fazendo acessando a nossa página em pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com um novo Religário, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.